A Guiné-Bissau é um país pequeno, situado entre os ecossistemas áridos da África subsaariana e a ecorregião de floresta úmida da Guiné. A combinação resultante cria paisagens terrestres majestosas e um mosaico diversificado de florestas densas e abertas, de florestas galerias e savanas arborizadas herbáceas, que são ricas em plantas e animais de importância mundial e são refúgios para muitas espécies migradoras que frequentam a ecorregião da África Ocidental. O país priorizou na sua estratégia de conservação a zona costeira. Por isso, hoje tem oficializado 8 unidades de conservação, incluindo as áreas protegidas terrestres, que no total cobrem 26,3% da superfície do território nacional. O Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, IBAP, entidade responsável pela conservação da biodiversidade na Guiné-Bissau, por decisão do Governo, tem desenvolvido ações para expandir o Sistema Nacional das Áreas Protegidas, tornando-o mais representativo em ecossistemas e garantir uma melhor proteção da biodiversidade no país. O governo da Guiné-Bissau decidiu criar uma rede de áreas protegidas na parte continental da Guiné-Bissau para poder incluir no Sistema Nacional das Áreas Protegidas todos os ecossistemas representativos da Guiné-Bissau. O complexo do Lombi-Boé-Tchétché, DBT, localizado na faixa florestal do sudoeste da Guiné-Bissau e ao longo da bacia do rio Curubal, é uma das zonas de maior biodiversidade faunística, em especial de ungulados e primatas do país. A área tem imensas florestas e savanas que cobrem 406.556 hectares, que está sob intensa pressão e ameaça. Por isso, 5 novas áreas protegidas foram criadas e administradas. O Parque Nacional do Lombi, com 160.096 hectares, o Parque Nacional de Boé, com 105.373 hectares, o Corredor Ecológico de Tchétché, com 49.922 hectares, o Corredor Ecológico de Cuntabane-Quebo, com 55.003 hectares, e o Corredor Ecológico de Salifo-Chitole, com 36.162 hectares. Estes corredores ecológicos destinam-se a assegurar a conectividade entre o Parque Nacional de Boé e de Dulombi, entre o complexo como um todo e os parques costeiros, nomeadamente o Parque Natural das Lagoas de Cofada e o Parque Nacional de Cantanhés. Assim, os corredores ecológicos facilitam a migração da grande fauna, o intercâmbio genético e a continuidade dos processos ecológicos a escala espácia muito maior do que a de uma única unidade de conservação. Esse processo obedece a alguns procedimentos. Um desses procedimentos é a auscultação, portanto, das comunidades. É um processo de negociação com as comunidades, onde se define os limites da própria área protegida e a zonagem, que é feita de acordo com a vocação, portanto, de cada zona. Naturalmente que esse processo também é acompanhado com alguns estudos da literatura existente e outros estudos mesmo que foram efetuados no sentido de podermos conhecer melhor, portanto, a própria zona. Com os parques centrais e corredores faunísticos interligados, no complexo DBT, as comunidades passaram a ter uso exclusivo dos recursos naturais. As organizações rurais, as ONGs locais, partilham as responsabilidades no que se refere à consecução dos objetivos de conservação. Ao mesmo tempo, obtêm benefícios concretos no uso sustentável dos recursos naturais através da introdução de boas práticas da agricultura, pecuária, exploração florestal e turismo, usufruindo dos diversos bens e serviços dos ecossistemas. Estamos presentes em 300 tabancas. Nós temos uma parceria com o IBAP sobre a valorização, a proteção do Parque de Medina de Boé. Então, a nossa parceria assenta-se mais no domínio de melhoramento de bolanhas. Nós conseguimos melhorar vários bolanhas no setor de Boé, para que as populações consigam trabalhar aí, produzirem mais em termos dos seus alimentos e evitar cada dia, cada vez, para danificar a nossa floresta, que
que se encontra, que é o patrimônio do nosso país. A paisagem do complexo DBT diferencia-se substancialmente das da planície costeira pela presença de colinas e um mosaico de vegetação constituído essencialmente por savanas herbáceas, arbustivas e arbóreas, florestas secas, florestas densas e florestas galerias. Estas últimas bordejam as margens de diversos cursos de água, incluindo o rio Curubal, o maior rio de água doce da Guiné-Bissau. A zona é também marcada pela existência de muitos monumentos naturais, salientando as grutas, os rápidos ao longo do Curubal e inúmeros afloramentos rochosos, como se pode constatar em Candiadude, conhecidos como Portões de Boé. Os wendos, bacias que retêm a água das chuvas de forma permanente ou temporárias, são característicos do complexo DBT. Uma delas é a Lagoa do Wendo Cham, classificada em 2015 como Sítio Ramsar, que significa Zona Úmida de Importância Internacional pela Convenção Ramsar. Para além da sua importância na recarga do lençol freático e no fornecimento de água para a fauna selvagem, acolhe sazonalmente diferentes espécies de aves migradoras e tem uma grande importância na vida econômica das populações locais, nomeadamente na pesca. Bro. Se encontrou me ensinando um piso, um bruto dele. Eu só botar um bruto para outra. É na bem. Falar para mim, vale. Brava. É um momento de cachos, tipos de cachos tapado. Mas não é por isso como que bota chamar. Mas outros que não se como que está chamado, outros não que se. Limária também é um momento de uma vaca chipa ali não cada hoje limária. Porque boca branca está bem, mas só hora que vaca riba. Boa em casa que riba está bem. Tempo de chuva, limárias que está bem e piso cavalo. É limária com porco de mato, aquilo também. É hora ali, aquilo sempre está para ali dentro. De acordo com os estudos efetuados na década de 90, o complexo DBT, em especial a área de Dulombi, constitui a área de maior biodiversidade do país, com mais de 164 espécies de aves, 10 espécies de primatas, 13 espécies de carnívoros e 17 espécies de ungulados, entre os quais muitas espécies raras e ameaçadas. A grande variabilidade da paisagem florestal aponta para uma grande diversidade de habitats e nichos ecológicos que possibilitam a existência e a migração doméstica e transfronteiriça. A fauna de médio e grande porte, característica da África Ocidental, da qual se salientam espécies tais como o elefante, o búfalo, o hipopótamo, o antílope equino e inúmeros grupos de chimpanzés, o leão e a onça, procuram esta zona para se instalarem de forma permanente ou sazonalmente. O Parque Nacional de Boé alberga a maior população de chimpanzés da Guiné-Bissau, pelo que a proteção de habitats dos chimpanzés na região de Boé é uma prioridade absoluta para a Fundação Chimbo, que desenvolve atividades de conservação da biodiversidade neste setor e cujo eixo principal de intervenção é orientado para a proteção dos chimpanzés através da ONG Nacional Daridibo. Entre os resultados alcançados no âmbito do programa de conservação encontra-se a abolição completa de caça aos chimpanzés. Atualmente desenvolve vários estudos com voluntários europeus sobre pequenos mamíferos e fenologia de espécies vegetais de interesse para a alimentação dos chimpanzés. As diversas publicações da autoria dos estudantes e voluntários da Chimbo, no domínio da fauna e flora, constituem instrumentos para a gestão e proteção destes habitats sob a gerência do IBAP. Não obstante, realiza ações no âmbito do turismo, desenvolvimento comunitário, educação e sensibilização ambiental. A nós apenas estava zona limitada sobre a monitoria de chimpanzé.
chimpanzés não falar não estatutos que está lá. Mas sempre a mensura pedido que não está pensando como e que só chimpanzés que é conservado, mas a natureza em geral, para habitat isso é na natureza. Daí lá que mora, né? Se o habitat agora é conservado, se o tar é do povo não vai, becane que tem que mora. E a partir de lá, quando acha como e nós somos muito ligados com o Parque Nacional de Ibap. Parque não é uma coisa com visão para nós, não é conhecido que parque. Que parque? O que a gente ouve é que é uma grande guerra, é falar como a gente está mundantado. Mas graças a que programa de difusão de leis, que ele está contando com detalhes, limárias, terrenos, mato, lagoas, pis, outro tipo de coisa de biodiversidade que está lá, ele dá tudo detalhes. E ainda decifrar o direito, a boca não ouve, para estar mais esclarecido sobre leis. Um aspecto muito importante a ressaltar é a participação do poder tradicional no processo de negociação para a criação dos parques. O regulado teve e continua a ter um papel determinante em consciencializar e convencer as populações da importância da conservação e do zelo pela gestão sustentável dos recursos naturais. A população de Boé está bem sensibilizada em relação ao problema desse parque. Havia manga de gente não tinha que uma parque e para tudo gente se uma coisa obil não tudo o mafé mas não tudo gente labora não tudo fazer manga de outras atividades que é acostumado a fazer. Então fala que uma hora que você dentro do parque nunca pode fazer nada, mas na parque que falar na Boia tudo que tem casas, tudo a gente vive nela, portanto gente não vive direito, gente que tem nenhum tipo de problema. Portanto, mas é preciso dar mais apoio possível para entender como é poder viver no parque sem problema. Porque a os manga a gente entende como queima mato e que é a solução para manga está a evitar no máximo na queima mato. De facto, a gente para na fazer aquele caça abusiva que está fazendo, tudo a gente esteja sensibilizado agora como fazer o lugar, tem que fazer um parafogo para de facto o queima e que passa para um outro lado para queimar coisas. Essas de coisas que não entendem como e de muita importância na criação de parque na Boia que tem que estar na ajuda gente nesse aspecto. Em convocar reunião nessa área ali, manda chamar eles tudo para concentrar lá. Aquele dia que invoja lá gente, bastante gente invoja para aquele dia lá. Em punta eles ante quem que dá a autorização para buir e entra na mato sim, na estrada sim, para bata fazer tabanca. Suma autoridade que tem, a nós, Guiné-Bissau, autoridade que tem, regulado também que tem, servo tabanca também que tem, grandeza também da tabanca que tem. A não está considerando a voz suma rovel, bim vou ali para fazer tabanca, sim de ano casibi, na filmagem que não olha, mas aquela tudo nada a voz culpa, mas quem que mais tem culpa e gente de área ali próprio, jarga de área ali, grande de área ali. Porque ele esse assunto. Mas graças a Deus, em convocar uma união, em falar eles, lá, Ibap, que mostrado lá, eles que têm conta de lá, no campo de povo é lá. A ação conjunta desenvolvida entre o Estado, o poder tradicional e as organizações intervenientes no complexo DBT facilitam a execução do trabalho de conservação, porém, algumas ações do homem sobre a natureza continuam a ser devastadoras, salientando neste particular as ações como queimadas de diversas origens, a expansão da frente agrícola e, em especial, a conversão de florestas naturais em plantações de caju, criação de novas tabancas, a caça furtiva e a exploração clandestina de madeira. Com vista a atenuar os efeitos negativos destas práticas, algumas ações de reflorestação foram desenvolvidas com o intuito de demonstrar que é possível recuperar as florestas degradadas e reverter a tendência muito acelerada de fragmentação das florestas naturais. São enormes as dificuldades para mudar essa tendência, sobretudo no que refere ao Mpampam, cultura itinerante do arroz. O abate de árvores e as queimadas são muito frequentes. As queimadas é que de não vontade. Se o bode ali não purifica, não capabe,
E para ver nós tem que vive se não capaz. Mas cada sempre não está papéis, não está falar tudo que não capaz, sempre para seguir regra que gente de parque não fala dela. Vídeos não na padi, com netos que não embi, que não fica um bocadinho que não fica. É por vir um ajal também na consil, mas se parque cadê? É por vir capa tudo. Diversas diligências que oferecem soluções para as práticas agrícolas estão sendo tomadas no quadro do projeto. Nesta perspectiva, bolanhas podem ser aproveitadas como alternativa para a prática de mpampan. É o caso do Wendo Colombay, que anteriormente era cultivada pelas pessoas pertencentes a 3 setores administrativos: Cossé, pertencente à região de Bafatá, Boé e Binafa, pertencentes à região de Gabu. A base de rendimento monetário das famílias pode ser alargada através da exploração de produtos florestais não lenhosos, como por exemplo o mel e cera, frutas silvestres e outras fontes de exploração que não têm impactos negativos nas florestas naturais. E tem manga de lado, que bem catengose, mas a nona é o lado ali. Mato bali, no caceta mato paidanado. Papi é mato que balino, é mato que teneno. Se não tira sítio que lá que nota, tu sinta no filho, se o filho vai à escola que lá que tá paga. Lá que tá hoje custa de comer, lá que tá hoje custa de biste. No quadro do projeto de criação das áreas protegidas terrestres, várias atividades comunitárias foram dinamizadas. Algumas delas é o apoio ao agrupamento das mulheres nas localidades de Campate, do Lombi e Quirafo, para a implementação de microprojetos em apicultura melhorada, o que permite a produção de sabão, vela, papa e doces de amendoim. Também a capacitação na gestão de microcrédito e construção de fogões melhorados. Adiato Jaló, presidente da Associação Munhaluele, explica as vantagens da utilização destes fogões. Na Tabanca de Canjadude, onde uma das principais atividades de subsistência é a apicultura, um agrupamento de apicultores recebeu apoio do projeto para a formação no domínio de novas técnicas da apicultura e respectivos fardamentos. De igual modo, este agrupamento beneficiou de apoio e acompanhamento para a sua legalização como associação. Ora coisa não prolongará de jeito que tem sobre acordar. Uma coisa bem falando com a madeira que de brincar e captar igual. Uma coisa esse sumo da boia. O vai diretamente coisa que o vai bote o material boca cansa bobinha. Mas aqui outro não. A nota não nega, não controla, não conhece gente se não está controla mais. Qualquer hora que não hoje fumo não tem que bater lá para não pagar fogo ou para não perder esse duro. Além disso que dinheiro que dá no financiamento também, no fundo, no junta, não ia abrir bolanha que não te lembra com em conjunto. Que a russo que ele aprova bali no tio. E ano passado, cemitério da falta de população, quase são tudo. Que a russo que não deve cemitério para não pista gente para poder lembrar na bolanha. Mas coisa que ele que não vou dar força mais, para não ter força, para não poder abandonar corta-mato e queima-mato. O que não vai? Se não corta para corta-mato, é preciso para não ter apoio na bolanha, porque não tem bolanha grande. Não pode continuar a trabalhar lá, se tropa, não pode laborar à vontade, sem problema. Em todo o complexo DBT, foram apoiadas as formalizações de 5 associações locais no sentido de poderem ter acesso a financiamentos para além de criar emprego jovem no local, como por exemplo os guarda-parques. São desenvolvidas ações de formação e capacitação em matéria de conservação, gestão de ciclo de projetos, construção de viveiros, reflorestação, etc. Dirigir aos guardas, colaboradores, caçadores, associações e ONGs. Comunidade que costumava este tipo de situações, cada quem vive de si maneira, o que não colocado, não tem que ir diretamente para sensibilização, para mostrar eles que mal. Ora que não tem recursos a hoje assim, para o futuro, como que coisas não fica. E gosto na manga de tabancas, comunidade começando a perceber, é na colaborar, não é que não está a utilizar associações de jovens para poder ajudar no próprio trabalho, e na outra parte da autoridade sempre não está em colaboração com o Guarda Nacional.
coisas tem que passar. Tudo coisas tem que passar, mamãe. Mal que bem e destino, de tocar atenção passou. Povo de Guiné cansa de chorar, tem paciência, Deus ajudando. Que conhecera o ano de... A quanto da exploração abusiva de madeira no país, cenário que teve reflexos muito negativos nas florestas, pondo em causa os esforços de conservação, sobretudo na articulação com a gestão do corredor Salifo-Chitole, iniciativas da própria comunidade tiveram êxito face à problemática do corte abusivo de árvores para exportação de madeira. Os habitantes de Madina Mondibuco e Candamá, setores Chitole, Parque Nacional do Lombi, se mobilizaram para defender os seus recursos. Fato que resultou na doação de 1.300.000 francos CFA à comunidade de Candamá, devido ao empenho demonstrado na luta contra a exploração indevida dos recursos florestais. Este montante é proveniente da multa aplicada a um explorador clandestino de madeira. O valor foi aplicado na construção de pequenas 5 pontes para permitir o acesso de viaturas à tabanca e a ligação com outras tabancas próximas, contribuindo desta maneira para a redução dos graves problemas sociais que aquela zona enfrenta. Por outro lado, no Parque Nacional de Boé, as iniciativas das comunidades em prol da preservação dos seus recursos tiveram como fruto a doação de 176 folhas de madeira a Cáritas da Paróquia de Santa Isabel de Gabu, no ano de 2014, como resultado de apreensões levadas a cabo pela direção do parque em colaboração com o Batalhão de Forças Armadas de Gabu. Aquele corte abusivo que está fazendo é tronco. Na nossa secção não nega aquilo. Eu ouvi há um tempo que ainda faz o corte ali na Sinchange. Não baila, não vai prender 420 troncos. E bem ouvi que o grupo de governo é o Guarda Nacional. É bem ler com 5 carros para poder tomar aquele pó para levar. Não fala, não, nós não temos parceiros. Não conta na nossa secção. É 27 tabanca, não caminhamos de corte. Não mato, não caminhamos de corte. Mato e de nós. Lê que não vive, né? Lê que não limar tanta vive, não caminhamos de corte, abusiva, não mato. Não toma aquele pó, não dá ibab. Ibab bem toma aquele pó, é bem transformar em dinheiro. Eu tomo aqui dinheiro, é ribanta para a associação, para a comunidade. Aquele dinheiro que nós tomamos, nós cumprimos 5 pontos que boia. Fi chopuru leɗɗe ɗe min ji kabir garɗon haala mon yani he leɗɗe he ballal fuɗɗi natude ta ladde nde re'anni fi leɗɗe ɗe ta coppete ni kabir wi anu paare leɗɗe ɗe on san ɗo men ɓuri men tammi nasur he ligge mon he ko ɗum sifota ko nafara sabu si leɗɗe gala ɓalli cellata cellal wota ko leɗɗe ɗe ɗi tami ko tami hendu ɓumdu Allah faabo adda diyam walla yimɓe ɓe walla kulle ɗe walla ladde nde menen ko non min jiiri ladde nde. As comunidades do complexo DBT demonstram a apropriação do processo de criação das áreas protegidas terrestres a partir de suas participações em ações de boas práticas de conservação realizadas em diferentes tabancas. As associações de filhos e amigos de diferentes comunidades participam nas ações de reflorestação pontual com essências autóctones no que tange ao enriquecimento das florestas naturais. A grande heterogeneidade de ecossistemas confere uma maior resiliência ao complexo de áreas protegidas terrestres e, por outro lado, o estabelecimento de corredores permite a interação entre ecossistemas e habitats e a manutenção de processos ecológicos essenciais a grande escala. Essa importância é bem compreendida pelas autoridades locais. Na verdade, o parque é tirano na grandes estrago que dentro desta banela
que gente pode considerado como é na fase mal, se entende que mal que na fase. Por agora que apontado, cálculo positivo de criação de parque, e de entender como aqui que saca está lá, que cada ninguém que a nós tudo não junta, e para gerir de uma forma, para sobreviver, para quem quer vir para bem sobreviver sucessivamente. Então pensa como é assim bonito, não entendo como é uma terra, não é que não pode merecer maior atenção. Pabia e não é que não pode falar um setor número 1, ele é que nós sentamos independência proclamado. Mas para a sobrevivência ali, para descuido de sucessivos governantes que passa, a faz com que o caos está um bocado mal. Tem paisagens naturais bonitos, não tem locais históricos, não tem diferente variedade de tipo de animais que estão na mata. Pensa como tudo gente está interessado de chegar naquele belo histórico, naquela casa tão modelo falada como a independência de Guiné-Bissau proclamado. Quando nós falamos de ecossistema, eu diria que é só uma questão de sensibilização para as pessoas saberem que eles mesmos fazem parte deste mesmo ecossistema. Não estamos a falar do ecossistema, não é só animais, nem só plantas, mas também o próprio homem é um elemento do ecossistema. Por isso, foi por esses motivos que, com muito gosto, participei em todas as negociações, em todos os encontros, mostrando à nossa população de que tudo o que se estava preparando, tudo o que se estava a fazer é para o seu benefício. O Complexo DBT enfrenta inúmeros problemas de desenvolvimento. Uma das prioridades constatadas no quadro de elaboração dos planos de desenvolvimento comunitário é a resolução dos problemas de infraestruturas rodoviárias e a construção ou reparação de pontões. A má condição das rodovias e a falta de pontões em alguns locais provoca o isolamento total de algumas zonas e complica a vida das comunidades, sobretudo na época das chuvas, uma vez que impede a circulação de pessoas e bens entre as localidades e os mercados mais próximos. Esta situação é ainda agravada pela fraca cobertura das redes telefónicas móveis em algumas zonas do complexo DBT, que na época das chuvas vivem completamente isoladas do resto do país, a exemplo das tabancas de Dalaba, Tabadará, Jifin, entre outras. Manen hay hunde ala ko wondo sala bo Allah beydani dole sodi moto ma ɗan dole soodi welo teppere nde mene mata ko lamenu la ko wiyama fewde ko woni e ndusi woni e kolongi woni e komi rondotono ka hoore men so eta kiloji tati nen ndima nayi men yooɓo ɗo e bafata a rondoto ngal jaha ɗo e bafata balɗiɗi soodoya arta wala wotere hewta men muñi men ɓayɓe ko ɗum men wowi ko ɗum men andi men woniri no yo noon fuɗɗi uytade si men wallama kadi noon meɗen welti sa yi goɗɗo no sopparema o heɓalna kaw gollira so heɓi ko ñama haaju makko e soppugol kono noon ɓay sa soppali a wurata si a remali a wurata e ko honno waɗata na ɗum jokkata ko mbowdam ko joɗɗini men mene kadi men yiɗi ka purasa oɗo ɓay meyi ala min woni ɗo yimɓe boyi heɓɓe moye ɓen fof no to woɓɓe noon arde waɗa ga wortaji ɓay ko fewde mum fewdi ko noon dey tamperde no woodi on yii eɗon yiya gila fuɗɗon dokko eɗon yiya. O rio Fefini, sendo um afluente do rio Curubal, é determinante na manutenção da vida humana, selvagem e da biodiversidade no Parque de Boé. Ao longo do rio, cuja vegetação era o tipo galeria, com alternância de savana arbustiva e herbácea, constitui habitats privilegiados para grandes primatas, nomeadamente chimpanzés, babuíno da Guiné, macaco vermelho, assim como o búfalo, hipopótamo, entre outras espécies. As comunidades locais sazonalmente deslocam-se para as depressões do rio, cujo microclima e solos são adequados para a horticultura do Planalto e da mesma forma para as outras atividades como caça e pesca para subsistência. Do ponto de vista ecoturístico, apresenta paisagens naturais atrativas para o turismo de contemplação, para a pesca desportiva e observação de animais in situ.
aldeia de Cabuca reserva muitos aspectos místicos à volta dos seus afloramentos rochosos, numa das quais encontra-se em sua base uma pequena gruta sagrada. Para além da sua beleza natural, apresenta aspectos impressionantes e requer admiração. Alguns destes afloramentos foram locais de rituais. Nesta pedra, conhecida por Mansa Beré no dialeto mandinga, e que significa em português Pedra do Rei, antigamente era um lugar afamado onde pessoas faziam preces para a obtenção de bens, reinado, entre outras. Durante a invasão fula ao antigo reino de Gabu, o local era utilizado pelos reis mandingas como lugar de meditação antes das grandes batalhas. Outro espaço que oferece potencialidade para o turismo é o Rio Seli, em que a beleza das suas praias fluviais e os seus pequenos rápidos encantam qualquer um que queira visitar. Lifante cala e cana fala nada, gente na puquenta, mas cala som, dia que na abre boca, limarias na uni. Lifante cala. As áreas protegidas terrestres possuem uma grande quantidade de pequenas lagoas, algumas consideradas sagradas pelas comunidades e outras de vital importância para a manutenção dos animais. A Lagoa de Ulé, situada próxima à aldeia de Canjadude, encontra-se numa floresta fechada entre pedras, plantas e árvores de grande importância ecológica e económica, como, por exemplo, o pó de sítio malgosse, Carapa procera, associado a alguns palmares e lianas. Esta lagoa é uma nascente natural de água útil para os animais e os residentes da aldeia para diversos fins. Num percurso pela floresta do corredor faunístico de Quebo-Cuntabane, é possível visitar o Wendo Bolhanga, situado na zona fronteiriça com a República da Guiné. Avistar o Wendo Bolhanga é desfrutar de uma paisagem deslumbrante e que, do ponto de vista ecológico, é extremamente importante e rico no que respeita à classificação florestal, porque, para além de ser rodeado de uma floresta primária, fechada e com galerias, serve de bebedouro de animais na rota de migração de grande fauna. Trata-se de um essencial bebedouro situado na zona de fronteira do país, onde existe uma grande pressão dos caçadores clandestinos provenientes dos países vizinhos. Para a prática do ecoturismo no complexo DBT, este lugar poderá ser melhorado para um potencial observatório de animais. Não oponente aos aspectos ecológicos e de biodiversidade referenciados, este Wendo também tem uma grande potencialidade agrícola. Gila ndeyonde mine yabarode kono de gonno e tempo kolongde gonde ndeyonde de gal joni de bodoridi e tempo kolong wonno ko kariɓe buyɓe jahannoro laddero kulaɓe dediɓe jahata laddero alali silama barode ndi arano ga fuɗɗi e ñiiwa ha haybini ga ley ala ko alano ga a yiyanno ga groupe ñiibi ko ɓuri ñiibi 50 ɗum komi seedima ɗum anguita e nden ɓay kodi dempo kolo mi felli ɗon woota ɓayta ɗi ɓittini kam mi fellu ɗon woota no ɗi dogda ɗum koye tempo kolo ko hade nde deyi ko joni militariɓe ɓe jobdi ala ɓe gokki puubu o piigidije balle me maafe ɗum de ibaroɗe kolongi noon kam ko gartani o parka ga mo ñokolo ko ba ko ronɗi jen ñiibi ɗi parka ga o ɗi jayi hay si onon ɓe liggoroɓe onon ɓe so jayiro o lamdi ɓe ñiibi ɗin toon he edi ɗin ko ron goni maayo wiyetego balanango ko ron ɗi jarta nde yonde ga no woni garoɗi ga ndiyam ga ɗi maayo ngo woɗɗi ɗi taƴa kallu o ɗi ko he lerinde ladde he rewi ɗi cuusata arde ɗi gorrito
ton keɓtito nde ɗo hakkunde o keɓtataɗo baroɗe ɗo garni ɗo yo ko koɗo ko ndi doga ha ɗo ndi felloyayo ma ndi doga ha ɗo ndi wuɗɗoy yo ɗo nder hakkunde ɗo cayiɗe ɓarori kida fuɗini kantoro ɗi woodi yeeso kantoro ɗi woodi dande kooli payay ɗi woodi toniyel o ɗon kala ɗi woodi cae piiw nakkoriɗi kono to kiila ɗo ɗo Sinthiane Jambel ko ladde molanade ha yottani Madina ɗiɗi koɓi ɗi mbiyatmi o gartiɗo ko nde hakkunde ɗo ɗi goni awa ɗo si wonino ngol lappol ɗi wuɗɗuno ha yottani Wendu Kula Mbayan ɗo woɗori ɗo woni frontiére hakkunde mum Ñokkolo Koba na ewtuman baroɗe mbawano iwde Ñokkolo Koba natira ngon sengo kono toon kala waɗa cae. O Complexo DBT oferece uma enorme potencialidade turística, atividade que pode ser explorada a exemplo de algumas ações desenvolvidas pelos administradores da pousada Saltinho, situada na extensão do rio Curubal. Estamos aqui no papel de ecoturismo, propriamente dito, fazemos caça, pesca, temos parceria com alguns residentes nas ilhas a nível da pesca. Tentamos manter ocupada a população aqui das redondezas através da compra de galinhas, porcos, tudo que cá temos é criado aqui perto. Nós tentamos manter a nossa atividade legal, tentamos manter as espécies protegidas no seu sitinho e claro, existe a publicação das espécies que são permitidas caça, é como em Portugal e em todo o mundo é igual. No tiene amor, no tiene riqueza, no tiene beleza, no tem tudo, no tiene tudo com ter amnistia para si. No tiene mulheres, não tem jovens, jovens valentes cuji reza, crianças tudo cheio de amor. A bonha terra que nem na canta amor. Não tem mulheres, não tem jovens, jovens valentes cuji reza, crianças tudo cheio de amor. A bonha terra que nem na canta amor. Boé estabelece-se como um dos setores com mais locais históricos no país. Na seção de Madina de Boé, pode-se visitar essa fonte histórica construída em 1945 e denominada Fonte da Colina de Madina, um espaço natural que fornece água para o consumo geral da população residente. Pode-se também visitar a tumba do herói nacional Domingos Ramos. Aqui, a história revela versões diferentes sobre a sua morte. Uma confirma a morte do comandante neste local e outra revela que ele foi atingido com a bala e ficou encostado em uma destas árvores que rodeiam o local para depois ser evacuado para Conakry, República da Guiné, onde veio a falecer. É possível resgatar muitas histórias a partir de uma visita ao antigo quartel colonial de Madina, abandonado pelos colonialistas em 1968. A secção de Madina de Boé ainda reserva os vestígios da ocupação colonial, como antigas lojas, hospital, escola, a pista de aviação e entre outras. Boé, gente que descobriu cedo, mas Boé é locais que têm maior número de locais históricos. Gosto de visitar ali as fontes. Se eu vou fonte, para conhecer um local muito histórico. Agora quando fala fonte, não fala bem do Chamo. Agora quando fala bem do Chamo, não fala mais muitos locais que de facto zonas históricas, zonas que de facto que merecem turistas para bem olhar. Não só Boé e de que proclamação de independência fazida. E fazer num local que de facto é bom para turistas olhar de que Boé proclamação de independência na plena guerra. Vários acontecimentos marcaram a luta de libertação nacional. Dentre eles, salienta-se o trágico acidente no rio Tchetche em 1969, que provocou a morte de 45 pessoas. Este acidente deu-se a quando do desmantelamento do quartel de Madina de Boé,
e fuga de tropas colonialistas. Morreram 40 portugueses e 5 guineenses, ambos da tropa colonial, como explica o ex-combatente Galle Jaló, testemunho do acontecimento. Não ficava ali 4 pessoas, 4 abrigos. Cada abrigo tem só uma pessoa combatente, resto só mulher. E consegui tacar na Madina Boa, aquele dia de noite, e vim queimar quartel tudo. E queima 24 tambores de gasolina, de noite, ali na Madina Boa. No capo de baila, eles capo de pimpali. Assim que nós está até 12 de ano, para amanhã avião bem. E bem cerca eles. Não continuar na guerra. Assim que nós está, bom, 12 de ano, na 69, quartel mundantado na Madina, na 69. E bem tudo, gente média fica, cada quem fala americana fica atrás. E bem entra tudo na jangada. Jangada, e começa a baixar e foga. E morre lá 45 pessoas. Era 5 pessoas e preto. O resto tudo é branco. O Parque Nacional de Boia está localizado na zona classificada Berço da Independência da Guiné-Bissau. O lugar guarda muitas histórias da luta de libertação nacional. Aqui nesta montanha nasceu a identidade da Guiné-Bissau. Aqui foi proclamada a nossa independência em 1973 e ainda guarda alguns vestígios da luta armada e memória de Amílcar Cabral, fato que faz com que o sítio é denominado Montanha da Independência ou Montanha Amílcar Cabral. Sinna, sasinku yemira sinina. Ni beja ula dinko sinna, sasinku yemira sinina. Ieto nyang, moya faraja fata. Ieto nyang, moya faraja fata. Ieto nyang, moya faraja fata.